Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Informação e Cidadania e hoje estamos recebendo o Motoclube Good and Bad, nas pessoas do João Luiz e do Ricardo. Mas antes da apresentação dos nossos convidados, meu grande amigo, professor Carlos Custódio, está aqui do meu lado. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Vando. Boa noite, seu João, Ricardo, Tomás, que está aqui com a gente, a Hillary, dando um apoio ali. Então nós estamos aqui num novo formato, né, Vando? Inaugurando hoje com o Motoclube. Vamos aí descobrir os segredos aí do Motoclube. Isso daí, pessoal. Antes a gente ia com exclusividade para o Facebook, agora também vamos para outras redes sociais. Você vai estar vendo esse vídeo em várias redes sociais, como YouTube e Instagram também. E agora apresentar nossos convidados. Também está aqui o Tomás, também que faz parte do Motoclube. Daqui a pouco ele aparece um pouquinho aqui para a gente, conversa com a gente. Boa noite, João Luiz. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer, João Luiz, integrante do Motoclube. É com prazer que eu estou aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Vando. Boa noite, professor. E a turma aí do Motoclube. Vamos lá, vamos trocar uma ideia a respeito. Vamos lá, hoje é um grande prazer ter aqui dois membros fundadores do Motoclube Good and Bad, que é da cidade de Barbacena. É um motoclube bem antigo já na cidade. O Ricardo hoje está como atual presidente. O Ricardo, fala um pouquinho da fundação do Motoclube, que ano que ele foi fundado, quantos anos que ele tem e o começo aí do Good and Bad pra gente. Bom, o Motoclube em si, né, surgiu por necessidade, ou seja, a gente precisava se organizar, né? Os amigos que já se encontravam rotineiramente para poder passear, a gente sentiu a necessidade de nos organizar, né? Manter uma organização e um clube que fosse cumpridor de todas as regras, da legislação de trânsito, pessoas ordeiras, né? Então, lá em setembro, 30 de setembro de 99, nós nos reunimos, né? Um grupo já que era amigos de alguma data, que já viajava junto e resolveu criar o Motoclube para que ficasse uma coisa mais organizada. E desde então, desde 99, nós estamos aí, né? Vamos fazer 24 anos, né, esse ano. E tá junto, essa turma tá junto, tem alguns que não participam mais, mas ainda existe lá fundadores que são frequentes, estão sempre juntos. E claro, graças a Deus, nós temos sangue novo, né? Que sempre aparece alguém com vontade de participar e estar junto com a gente. Daqui a pouco nós vamos falar disso, o pessoal que está nos assistindo vai ficar muito curioso, como que faz para entrar no Motoclube, como que funciona o Motoclube por dentro. Então, a data de criação é 99, vai fazer 24 anos o Good and Bad. Já tá indo aí para casa dos 24 anos, né? E de muita alegria. Tem 24 anos de só alegria, porque E com a sede nova, né? com uma sede nova, inaugurada agora esse ano. Nós inauguramos uma sede nova, No trocamos de Ibope, endereço. fabuloso. Nós podemos dizer hoje que o Good and Bad é um dos motoclubes mais antigos da cidade. E Organi- documentado, principalmente. Organizado com CNPJ, tudo direitinho, foi o primeiro. Coloca o símbolo do Good and Bad aqui na tela pra gente. Eu já contabilizei em Barbacena 57 clubes, mas são clubes de... Muitos desses clubes, se tem 4 ou 5 grandes que nem o nosso, é muito. Tem clube de 3 pessoas, mulher, filho e o colega, é só. É um mini clube. Mini clube. Assim, nós temos o conhecimento de vários, né? De vários clubes que existem na vacina, e nós temos um respeito muito grande e carinho muito grande por eles também, né? Porque apesar assim, a gente estar organizado há tanto tempo, a gente sabe a dificuldade que é. Não é fácil manter a organização e manter o negócio funcionando. Nós temos a sorte de ter um grupo de amigos lá dentro que gosta de fazer o negócio funcionar. Então não fica exclusivamente a cargo de uma única pessoa tocar e fazer o negócio funcionar. Por esse motivo, eu acredito, um dos motivos que eu acredito que a gente está há tanto tempo junto com tantas pessoas e mantendo o negócio funcionando. Em relação, né, a ser o mais antigo, a gente tem conhecimento dos que vieram antes da gente, mas que hoje a gente não vê mais, não encontra, não existe mais ninguém, só virou história, né? Da mesma forma que tem outros que foram criados depois da gente, que são bem organizados também, né? Não tem, de repente, uma sede própria igual nós temos, né? Alguma coisa nesse sentido, mas ainda assim são bem organizados. A gente está um pouco um passo à frente, dependendo
da forma que a gente for observar. Mas ainda assim, a amizade que nós temos e o carinho que nós temos pelos outros motoclubes da cidade é muito grande. Afinal de contas, quando tem algum encontro de motociclistas, né, não tem um motoclube só ali, ninguém fica isolado, né? Todo mundo participa como se fosse um mesmo só, clube, né? Exatamente, essa é a questão, a confraternização, né? A amizade, a resenha naquele momento ali que é o importante. E o legal é exatamente misturar com os outros. A nossa turma, a gente, graças a Deus, toda sexta-feira nós estamos reunidos, a gente está junto, então, né, é legal, mas o bom também é participar junto com Nós vamos entrar nessa questão das reuniões, da sede, vamos ir conhecendo o motoclube, depois nós vamos entrar nos bate-papo, contar um pouquinho de história. Você já falou da fundação, falou mais um pouquinho do sentimento, e agora nós estamos olhando aqui, pode colocar na câmera central, nós estamos olhando aqui o símbolo do Good and Bad. Se vocês quiserem poder falar um pouquinho desse símbolo, a caveira. Muitos motociclistas utilizam a caveira, o significado da caveira, por que caveira é algo ruim, é algo bom. É importante o telespectador que não é desse mundo costuma ficar um pouco curioso. Essa caveira foi tirada de um disco, eu não me lembro o cantor, mas é um metaleiro. Mas o significado da caveira, ela já foi até na internet muito divulgada. A caveira, ela é o símbolo do motociclismo, porque ela iguala todos, homens, mulheres. Depois que morre, todo mundo fica igual. Então não tem diferença no motociclismo. Você pode ter uma moto 125 e viajar com a gente. Você pode ter uma moto 2.000, 2.300, vai ser o tratamento do nosso clube vai ser o mesmo. E outra coisa importante, quando a gente se reunia, tinha muita divergência, o pessoal, e nós pegamos assim um grupo que é totalmente diferente do americano. O americano foi quando começou a fazer os clubes, foram os vindos da guerra do Vietnã, rebeldes, cara. O nosso grupo é totalmente contrário. Nosso grupo é lazer, diversão e filantropia. Quer dizer, o que a gente... Irmandade. O que a gente diverte, a gente também ajuda o próximo também. Então nós fazemos sempre com paróquias, alguma ajuda. Natal nós já fizemos muito. Então a intenção da gente é um grupo de empresário, tem microempresário, tem cara trabalhador, não interessa, mas tudo gente boa, sabe? E formou uma amizade de 20, 19, e como foi entrando até os atuais. Coisa... E em relação a esse escudo nosso, cara, é uma dó a gente não ter guardado o primeiro esboço, né, que a gente tinha desse... Eu tentei o colete. Pois, eu tentei procurar aqui para ver se eu achava a capa do disco, eu não conseguia achar aqui. Na realidade, parece como um videogame. Era um videogame. Era um videogame. Alienígena. Ele é uma caveira alienígena. Então, assim, sofreu mudanças, né? O original, ele sofreu mudanças. Ele tinha a flâmula de cima, a de baixo e só a caveira no meio. Né? Não tinha a questão do fogo e não tinha essa segunda flâmula ali embaixo. Nem o fogo. Que, assim, bem lá nos primórdios, era bem rústico, mas que serviu de base e foi assim. Eu devia ter trago meu colete, que eu andei colocando lá. Eu fui com ele até lá no Santa Bárbara, naquele bar lá. E o nome, Good and Bad? Foi um sorteio. Sorteio não, foi uma eleição, sabe? Nas primeiras reuniões, a gente fez um concurso. Tinha outros nomes, né? Mas esse aí, assim, quando surgiu esse... Bons e maus. Essa que era a função do nome, ou seja, além deste nome, havia outros na possibilidade. Né? Esse foi o escolhido porque representava bem a questão.
Ou seja, se a gente quando viaja de moto, quem já teve a oportunidade de viajar de moto, principalmente em grupo, quando você passa por uma cidadezinha menor, né, um vilarejozinho, alguma coisa nesse sentido assim, e as pessoas te olham, ela assim, você tem a sensação que ela está meio receosa com a sua passagem ali. Mas ao mesmo tempo, quando você termina de passar aqui e observa no retrovisor, eles continuam te olhando, mas com uma certa admiração. Então, mais ou menos aí que de onde veio essa ideia, entendeu? Que é o bom e o mal, que está ali lado a lado, representado na mesma pessoa, entendeu? Realmente tem uma não sei se é uma lenda, né? Em O cima estigma do americano, inclusive isso. atualmente tem filmes Filmes e séries, filmes e séries que derrubam a gente, Pois é. sabe? Mas isso é lá entre eles, são traficantes, são revoltados. Mas são... acaba que... Aqui é outra filosofia. Pois é, a população compra a ideia de lá. É. Porque aqui, igual, por exemplo, não sei se no Brasil já teve um filme, né, que fosse voltado os motociclistas, igual tem lá nos Estados Unidos. Exclusivamente Tem, não tem. No Brasil, Então, para eu fazer também uma creio que propaganda não. contrária do que é feito lá... Não, É brasileiro, não. Então, assim, até mesmo... O Easy Ride foi um filme que eu vi 7 vezes. Porque ele não tinha nada a ver. Ele era a ideia da moto entrando no interior dos Estados Unidos. Quer dizer, preconceito à moto, aquela coisa toda, e eles lutaram contra aquilo. Até que mataram eles na estrada. Então é bem interessante. Então o nome, você vê, professor Carlos, às vezes você chega com caveira, todo mundo acha que é um monte de cara mal. Mas aí bate 15 minutos de papo, todo mundo vê que é um monte de gente boa. Totalmente Por diferente. isso, Good and Bad, não, bem Nós bacana nós mesmo. não poderíamos, né? Mas igual aqueles caras cabeludos, de colete preto, eu não posso fazer cabeludo. Mas que você é um careca malvado, Mas né? O Vando resumiu bem a questão do bom e mal. É exatamente Pois é, isso. Né? Ou seja, então por que não veio o mal antes? Mas porque a gente é bom, a gente não é mal. Pois é. Essa que é a realidade. 100% da nossa turma e dos que a gente conhece, todo mundo é pai de família, é gente boa, só gosta de andar de moto. E para quem está nos escutando, professor, nós vamos entrar aqui na conversa com o João Luiz. O João Luiz, nós temos o privilégio, né, o Good and Bad tem o privilégio de ter um membro que fez parte do primeiro motoclube do Brasil e correu em motopista, motovelocidade. A gente pode falar profissional naquela época, João? Cheguei a tirar a carteira e tudo. Então, correu de motovelocidade. Daqui a pouco o João Luiz vai contar essa história pra gente. Aí nós só vamos falar um pouquinho mais do entendimento de dentro do motoclube, só para vocês. E mais no final nós vamos ter os bate-papos. Eu sei que vocês têm muita história para contar. E pode falar, João. É importante que isso tudo é balizado no estatuto. Sim. Sabe? E esse estatuto tem os itens, quando o cara tem uma vai regra, entrar, né? É uma regra, ele lê. E a principal, família. Vamos aproveitar, já pode falar tanto o João quanto o Ricardo, já pode falar dos principais pilares do Good and Bad pra gente. Família, respeito à família, companheirismo, isso tudo é importante. Então ele baliza isso tudo. E já houve até caso de expulsão por mal conduta de membros nossos. Isso foi logo no princípio. Depois nunca mais precisou usar o estatuto para nada disso. Mas ele serve como balizador. É exatamente o que o João está dizendo. Né? Ou seja, nós temos estatuto que é para dar um norte, né? Para a pessoa saber o que pode e o que não pode. Apesar de que está baseado nas regras de convivência normal do dia a dia. Não tem nada de especial, não tem nada de muito difícil de ser seguido. Né? Ou seja, você vai respeitar a legislação, você vai respeitar o seu companheiro de motoclube, você vai respeitar os outros motociclistas, independe de qual moto ou motoclube ele participe ou qual moto ele esteja usando. Né? É básico. O respeito mútuo que faz a diferença. Eu acredito que a gente está há tanto tempo junto por esse motivo. E as nossas regras lá são essas, né? Ou seja, a gente tem nas nossas obrigações, né, de acordo com o estatuto, nós temos uma eleição a cada 2 anos para eleger um novo presidente e uma nova diretoria.
Qualquer um dos nossos integrantes pode ser presidente, de acordo com o nosso estatuto, ele pode ser candidato, desde que ele esteja com tudo organizado. Nós temos uma mensalidade a ser paga, que é para fazer a manutenção da nossa sede. Nós temos uma reunião mensal obrigatória, que seria uma reunião extraordinária, que é para falar a respeito das funcionalidades do motoclube. Então, basicamente isso, ou seja, a gente tem essas obrigações a ser feitas. Nós temos lá a nossa mensalidade a ser paga, nós temos uma reunião mensal a comparecer e uma reunião geral anual para comparecer. Cumpriu isso, respeitou o próximo, você já resolveu 90% do nosso estatuto, está aí, resumido nisso aí. O restante é coisa interna, né? É questão administrativa que mais figura entre a gente lá. Quando a gente fala em família, né, isso é interessante dizer que assim, todo e qualquer novato, alguém que apareça lá, que queira, assim, que a gente percebe que ele está querendo participar ou que está sendo indicado por algum de nossos integrantes, é sempre a mesma conversa e a primeira conversa é casado, tem família? Traz a família junto para ver se a sua família também vai gostar. Porque não adianta você querer muito estar aqui se isso vai bater de frente com a sua família. Vai causar problema dentro de casa. Então, isso a gente usa como padrão. Não é nenhuma regra. Não está escrito lá. Mas é um padrão que a gente usa. Né? Para o iniciante, para o cidadão que quer ir lá, que quer conviver com a gente sempre dá essa dica para o cidadão. Por quê? Por experiência. Nós já tivemos experiência de um integrante que gostava muito, que queria muito estar lá. Mas a família não gostava. A esposa não gostava de moto. Então, ele tinha dificuldades em estar lá e fazer cumprir as coisas que ele precisava cumprir. Então, com isso, o que ocorre? A gente pôs de padrão. Moço, quer participar? Leva a sua família. Não custa nada, né? Não custa. E em questão do estatuto é isso. Né? O pessoal já entendeu bem a legislação. Professor Carlos, nós vamos falar de viagem agora, uma coisa boa, né? Mas antes, pode matar, Ricardo. Complementar, que é o seguinte, que faltou informar assim, mas e se eu quero participar, como é que eu faço para me ir lá participar? Guarda isso daí, deixa o nosso telespectador curioso, que você já vai saber como que você faz para entrar no motoclube. Mas o Ricardo, João Luiz, motoclubismo, meio do motocicleta, tem muita coisa em inglês, não tem? Muito. Carlos, e você como professor sabe a importância do inglês, né? Com certeza. Então, logo antes da gente passar para a viagem, vamos fazer um merchan aqui. Vamos falar do CCAA, uma das melhores escolas de idioma de Barbacena, professor Carlos. Onde que fica? Fica lá no Jardim Luz, no centro da cidade. Quem quiser participar, né, tem algumas aulas demonstrativas agora que são grátis. Você pode estar indo lá ou ligar no telefone, mandar mensagem também no 98867-7521, conversar com a Solange, falar que você viu aqui no nosso programa e que ela, se você fizer a matrícula, você vai ganhar mais um desconto. E o inglês é sempre importante, né? O Ricardo, o João Luiz, a gente sabe a importância do inglês. Então, em Barbacena, que você que quer falar inglês, você não sabe como é que funciona uma aula, vai lá no CCAA, faz uma aula experimental lá no Jardim Luz, liga lá no número e tem certeza que você vai ficar muito satisfeito. É sim. E se tiver vontade de entrar no motoclube, já vai vir sabendo falar inglês, né? Vai ser um diferencial. Vai ser um diferencial. Mas vamos lá então, você quer fazer uma aula de inglês em Barbacena, é no CCAA. Lá no Jardim Luz, no 2º andar. Vamos lá, professor. Então, vamos falar de viagem. Viagem é sempre bom. Professor Carlos, quando você quer fazer uma viagem, você planeja, né? Com certeza. Agora, não dá certo. Agora, o motoclube, quando eu entrei no motoclube, quem está de fora não sabe toda a organização que tem lá dentro. E o Ricardo e o João Luiz vai falar pra gente agora, porque a gente fez uma viagem longa no motoclube e foi maravilhoso. A organização, o capitão da estrada, né, a motocicleta que vai atrás, caso aconteça uma coisa. Fala de tudo isso pra gente. Deixa eu falar desse respeito e você conta pra gente. O Vando, quando foi nessa viagem, chegou lá, achou que era só pôr a mochila nas costas e ir embora, né? Mas tem muita gente que acha que vai funcionar assim. Bom, se você vai sozinho,
pode ser que você consiga resolver desse jeito. Mas, no nosso caso, quando a gente vai que tem mais de uma moto, né? No caso que o Van está dizendo, a gente fez uma viagem 16 motos. Não tem jeito de não se organizar, porque fica perigoso. Fica perigoso. Então a gente precisa já sair organizado. Onde a gente vai parar? Que horas vai sair? Onde vai ser a primeira parada? Na primeira parada, todo mundo já tem que abastecer. Ainda que sua moto não precise abastecer naquele momento, mas você já vai deixar aquilo preparado. Qual o horário que nós vamos parar para tomar café? Qual o horário que nós vamos parar para almoçar? Quanto tempo nós vamos gastar em cada parada dessa? Tudo isso já tem que ser pensado, que é para não estressar ninguém até o final da viagem. Porque a gente sabe que as pessoas são diferentes. Tem alguém que gosta de andar um pouco mais, tem alguém que gosta de andar um pouco menos. Então a gente tenta fazer de forma que fique tranquilo para todo mundo. A questão do que o Vando disse, né, o capitão da estrada. A gente sempre elege alguém para ser o cara que vai na frente. É o cara que conhece a estrada, que já passou por ali, que sabe onde é que nós vamos parar. Que quando a estrada tem pedágios, é ele que vai estar com o dinheiro de todo mundo para pagar o pedágio. Porque De uma vez só. é o único que vai tirar a luva, ninguém mais vai precisar tirar a luva. Ou seja, ele já avisa que vai pagar para X número de moto, paga de todo mundo e a gente dá sequência. A gente sempre procura colocar alguém com uma moto mais rápida e com uma certa experiência no final da fila. Que é, se caso acontecer alguma coisa ali, ele tem condição de ir até a frente, buscar os da frente. Né? A gente procura sempre orientar aos novatos, aos que têm pouca experiência em relação às ultrapassagens, que é uma questão, é um momento de risco na viagem, a questão da atenção com o companheiro da frente. Você tem que olhar no retrovisor, sim, para saber se posicionar na pista para não atrapalhar o companheiro, mas você tem que se preocupar muito com o companheiro da frente. E isso a gente trouxe da moto velocidade. Porque, na regra geral, o motorista hoje ele fica muito preocupado com quem está vindo atrás. Para a gente inverteu. Tirando isso da moto velocidade, você tem que se preocupar com o companheiro da sua frente. Para não correr risco e não colocar o seu companheiro da frente em risco. E assim a gente tem feito. Essa viagem que o Van está dizendo foi uma viagem excelente de 500 quilômetros, que correu tudo em mais perfeita ordem e que funcionou exatamente por conta da organização. E a organização se deve por quê? Porque a gente está organizado dentro de um motoclube. É claro que teve outros motociclistas que fizeram a mesma viagem. No local que a gente estava, tinha muita gente. E garanto para você que uma boa parte deles chegaram lá sem ter a organização que a gente teve para chegar. Quem correu mais risco nessa situação? Eles. Essa que é a questão. É colocar o nosso grupo o mais distante possível dos riscos. Então, a questão da organização da viagem, a gente sempre planeja exatamente por esse motivo. Numa viagem, ô João Luiz, até a questão da ultrapassagem, o capitão da estrada vai ultrapassar, vai se manter à direita até onde dá. E aí, a hora que ele jogou para a esquerda, os outros motociclistas sabem que não pode mais ultrapassar. E também todo mundo entrou naquela posição, estou em terceiro lugar, vai em terceiro até lá. Para evitar justamente ficar um ultrapassando o outro. E a coisa que o Ricardo falou, que é importante, é não atrapalhar a curva do da frente. Porque a pior coisa que tem é você deve sempre se colocar ou no canto ou na parte de fora, de acordo com o da frente que tiver, para você não atrapalhar o retrovisor dele. E se você vai fazer uma curva, vem uma pessoa te meter na roda na direita ou na esquerda, acabou. E você perde, você tira a atenção da curva, você vai reto. E no comboio, um comboio de 16 motos, a gente pode falar que está dando uma distância grande da primeira para a última. Se acontecer alguma coisa com uma das motos, qual que é o procedimento?
O procedimento Vai é parar todo mundo. para todo mundo. Mas aí é só para quem é de fora desse mundo. E o capitão errou, todo mundo erra também. Depois a gente conserta. É só para o pessoal que é de fora desse mundo, normalmente atrás fica uma moto que é mais rápida. Porque se acontecer alguma coisa, essa moto que está atrás, ela vai ultrapassar todo o comboio para avisar o capitão da estrada para parar. É isso mesmo? Exatamente. E ocorreu uma pane, alguma coisa assim, mecânica. A princípio, para-se todo mundo. Dependendo do local, a pista não está oferecendo segurança. Quem pode ficar para ajudar? Quem tem conhecimento para ajudar? Não tem solução. Ah, é uma viagem dessa com 16. Então vai ficar aquela motocicleta que está ali quebrada e mais 3, 4. O resto, vamos seguir até um próximo ponto onde dê segurança para todo mundo estacionar. Porque você parar na beira da estrada é perigoso. Sim. Uma estrada sem acostamento, então, Pior. sem chance. Então, para não tumultuar e não criar um problema maior, isso. Agora, em caso de acidente, aí cada um já sabe o que tem que fazer. Primeira coisa, antes de qualquer que você vai fazer, antes de ver o acidentado, é sinalizar. A gente precisa sinalizar nas duas direções, uma distância razoável, para não colocar outras pessoas em risco. Às vezes a motocicleta, ou até mesmo o passageiro, ou o motociclista, está no meio do caminho. Se a gente não sinalizar e for todo mundo lá tentar resolver o problema, nós estamos criando uma situação de risco para mais pessoas. Muito maior. Então, ocorreu um acidente, tanto o que está na frente quanto o último, sentidos opostos, sinaliza e fica lá sinalizando com uma distância razoável. O restante, quem pode ajudar? Quem pode ajudar? Vamos lá, vamos ajudar. Quem não pode, vai fazer comunicação. Entendeu? E manter a calma. A gente, graças a Deus, nunca precisou usar nada disso. Essa questão, não. Mas isso aí é uma regra que a gente usa assim, aconteceu, não vamos tumultuar, não vamos deixar sem sinalizar, porque o risco vai ficar maior. Tem que lembrar quando nós fomos para aquela cidade, como é que é o nome? Pé de Caxambu, São Lourenço. Na volta teve um acidente. Na volta, eu quis almoçar em Minduri. Aí o pessoal, não, vamos deixar para almoçar lá no Trem Mineiro. Falei, gente, aí eu comi um pão de queijo, tomei um café, mas eu sou diabético. E eu não tinha levado barrinha de coisa, nada para comer, só comi isso. Meu amigo, chegou em Mar de Deus, tá devagarinho. Nossa, vim devagarinho, me deu fechou a nuvem, apaguei, caí com a moto no acostamento. Aí, só acordei na ambulância, me chamaram a ambulância. Acordei na ambulância. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Então aconteceu uma vez. Fui para São João del Rei, eles botaram a moto, cuidaram de tudo, né? Botaram a moto no guincho, levou para São João del Rei. O Tonholo já ligou para o filho dele, trouxe a caminhonete, já botou a moto no caminhonete. A sorte que minha esposa era amiga do prefeito de São João, ele chegou lá e eu falei, pelo amor de Deus, me libera, eu já tirei chapa, já fiz tudo. Já era 6 horas. E o pessoal está aí fora me esperando, com a moto na caminhonete, ele me liberou lá, o médico. Mas não tive nada, não, graças a Deus. Foi só o susto só mesmo. Caiu mesmo Caiu a glicemia. Mas isso daí, estamos chegando à metade da nossa entrevista e agora vamos para uma pausa para mais um merchan, né? Se você é motociclista, se você é proprietário de veículo automotor, precisou de documentação, é no despachante Barbacena. Tá? Emplacamento, transferência, alteração de dados, regulamentação de serviços em gerais, documentação de veículo, pode procurar o despachante Barbacena, 50 anos... atendendo você e sua família. Professor Carlos, documentação de veículo é coisa séria. E no programa Informação e Cidadania também, a gente dá várias dicas de trânsito, de leis de trânsito, um oferecimento do despachante Barbacena. E agora o programa vai continuar no formato ainda de cidadania, fiscalização. Vamos ter as entrevistas e o formato que você está acostumado. Então, precisou de documentação de veículo, procura o despachante Barbacena, professor Carlos. Pois é. Sabe, você conhece lá quem é? Conheço, o cara lá é gente boa. Procura aí lá que vocês vão ver quem é o dono lá do despachante Barbacena e ver quanto ele é competente e é gente boa.
Não é isso? Serviço de extrema qualidade. Com certeza. Não, é isso daí, pessoal. Então, precisou de documentação de veículo, despachante Barbacena é o lugar certo. E agora uma pergunta que todo mundo é curioso, professor Carlos. Tem muitos motoclubes, pode colocar na foto inicial do programa Informação e Cidadania, tem muitos motoclubes que escolhem moto. Por exemplo, a gente sabe que algum motoclube é só Harley Davidson, outras são só as Trail, né? Outros são só esportivas. O motoclube Gold and Bad, ele tem uma moto específica? Quer responder essa, João? Eu já tinha falado sobre isso. O importante não é a cilindrada, não é a capacidade da moto. O importante é a moto que cada um pode ter. Dá para viajar nas regras de trânsito na estrada? Dessa vez que eu viajei agora para Aparecida, o cara foi com a bicha, é doido. Andava do nosso lado. Eu falei, pô, não é o problema dele estar andando a 120 com a gente, 120, 100. Ele conseguiu andar. O problema é que é uma moto pequenininha, perigosa. Leve, né? Leve, um caminhão passando. Coroa foi direitinho. Mas nós não temos assim, cilindrada, nem marca. Exigência nenhuma. Exigência nenhuma. Um fato interessante isso daí, eu vou cortar um minutinho. O João colocou lá no grupo que ele ia para Aparecida, né? Aí eu tô fazendo meu trabalho do dia a dia, chegou um colega meu, você acredita que o meu avô foi para Aparecida do Norte de Bis? Aí eu pensei, deve ter ido, então. Pô, de ressaquinha. Uma 800, e eu na minha, e eu passando a gente na Rio São Paulo, cara. Ele foi de capitão? Não, Aí não era motoclube, né? Era um encontro, tudo né? que a gente falou aqui, eu vou falar. Essa viagem Aparecida é totalmente o contrário. 13 motos, tudo de cilindrada E só para diferente. deixar claro, essa viagem foi um grupo de amigos que se juntou, né? Não era uma viagem de motoclube. Foi um grupo de amigos. O Caio que reuniu, todo mundo desconhecido, praticamente só tinha viajado com 2. A falta de disso que a gente de falou, organização. de liderança, de organização, de costume de viagem, foi uma zona, cara. Na ida já se perdeu. Tinha que ter colocado a bis na frente. Pois Mas... mas essa questão, desde o primeiro dia da fundação do nosso motoclube, nunca em momento algum teve questão assim, moto pequena ou moto grande, só participa moto assim. Nunca. A gente sempre quis ter junto da gente motociclistas. Isso é uma questão muito importante. Depende da moto que você vai usar. É você que está querendo entrar no motoclube, e isso já é uma pequena fala para, se você quiser ir no Gold and Bad, né, já sabe que não escolhe moto. Mas o ciclomotor, ele legalmente ele não pode andar na Abaixo estrada. de 50 cilindradas não pode rodar na estrada. Então não adianta o cara querer ter uma cinquentinha e viajar. Ele Mas pode a rodar bis na cidade. também, ela não pode uma questão andar. de lei. Ela é 125, mas ela não pode andar na estrada. Eu vou procurar saber isso direitinho, Sim. mas eu acho que ela não pode andar na Mas isso é estrada. importante porque é uma limitação. Porque, por exemplo, o cara gostou do motoclube, independente de qual seja. Ah, claro. Aí só pode Harley. E a moto dele é uma esportiva. Então, naquele motoclube, isso acaba limitando muito. Então, uma coisa bacana do motoclube de Bad é essa questão, professor Carlos. Além, igual você falou da Harley, às vezes a pessoa tem uma esportiva e tem até o dinheiro para comprar uma Harley também, mas ele gosta da esportiva. Exatamente. Ele gosta daquele, então ele vai ficar Não é nem impedido questão de... financeira, é uma questão de de gostar mesmo. Os gostos de cada um. Essa que é o caso. E igual você falou também, inaugurou lá em 99, né? Em 99 você não tinha acesso a tanta marca de moto, tanta cilindrada, igual tava abrindo o mercado externo, né? A gente começou a ter as primeiras motos importadas, de fato, com mais facilidade, depois que o Collor abriu lá... 92. 92. Né, que ele abriu as importações e que facilitou. Bom, então em 99 a gente estava começando a comprar as primeiras motos usadas que vieram, né, porque ninguém tinha o dinheiro para comprar uma motocicleta dessa nova. E quando a gente viajava para Belo Horizonte, lá para o encontro grande que tinha em Belo Horizonte, que não tinha encontro de moto, sabe? Fazia um churrascando lá. Era tudo, era motos, era ML,
sabe? Turuna. CG, eu tinha uma 400, a minha moto era um top. Exato. É a que chamava atenção lá. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas hoje a CB400 é a Vera Fischer, né? Já É, foi pois bonito. é. né? Já foi bonito. Ele tinha 400 também, quer dizer, então as motos no princípio era DT 180, Mas né, Wanda, essa questão de marcas, isso e aquilo, hoje, se a gente observar, cara, nós temos assim, ó, tem o motociclista no geral. Nós temos lá o cidadão que gosta só de pista, o cidadão que gosta só de terra, o cidadão que anda exclusivamente com uma única marca. O cara, o negócio dele é a marca, não é a moto, é uma marca. Né? E tem a turma do motoclube. eu sou rontomaníaco. Porém, e tem o cara do motoclube. Porém, o que ocorre? Nessas outras situações, sempre tem alguém ali que participa de algum motoclube. Ou seja, o motoclube sempre tem alguém ligado em alguma outra situação que não é só o motoclube, envolvendo o motociclismo. Né? O cara que gosta só da Harley, ele participa da Harley, mas ele tem um ou outro que participa de um motoclube também. Sim. Né? O cara que gosta de andar na terra, né? na trilha, no motocross, tem também, que nós já tivemos integrantes lá, eu já fui um participante, né? Já gostei muito de andar na terra, estava lá na terra, junto com aquela turma que gosta de andar só na terra, mas também participava do motoclube. Porque o negócio é o motociclismo. O motoclube facilita a nossa vida na organização. O motociclista, ele pode fazer o que ele quiser. Pois Não é. necessariamente estar no motoclube. Né? Ele tem outras opções. Ele é livre, né? Livre. A vantagem do motoclube, qual é? A organização, que o João está dizendo. Viajou-se a Aparecida esse final de semana que ele foi. Foi todo mundo bem, voltou bem. Mas se tivesse um pouquinho mais de organização, de repente, Muito melhor. teria corrido menos risco. Não, nem digo que seria melhor, mas poderia ter corrido menos risco. Né? Porque a questão de ser bom ou ruim vai do cidadão. Às vezes você está numa viagem fantástica, tudo perfeito, isso aqui, e não gosta. Porque está num dia ruim seu. Né? Eu nunca me ocorreu isso não, porque eu gosto muito de estar na estrada. Então, Para onde foi, isso mesmo. A questão dos proponentes, o que é importante? Não só a família, ele trazer, é conviver esses 6 meses que nós vamos analisar ele também. Viajar com a gente. E o cara tem que ser fanático por moto. Tem que gostar de moto. Não adianta ele ir na loja ali comprar uma moto. Ô João, eu quero entrar pro seu motoclube. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Eu não vou apresentar ele, porque já houve casos. E você vê casos de venda de moto aí com 500 quilômetros, com 1.000 quilômetros. O cara compra um Harley Davidson todo entusiasmado. Pô, mas não é um carro, gente. O cara tem que estar andando desde cinquentinha, treinado no negócio e gostar de andar de moto. Então vamos. Você pega chuva, você pega vento, você sente frio, você dá hipotermia, você lembra, Ricardo? Ricardo foi nós dois para Aparecida, ele chegou no meio da estrada, ele deu um frio nele, mesmo tomar café, botar outra calça. Essa viagem, um cobertor essa em cima viagem dele. triste agora também que foi. A volta, nós saímos de lá 11 horas, chegamos aqui, eu cheguei em casa, na minha casa, 8 horas da noite. Por quê? É isso que ele estava falando. Não tem a organização. Saiu o cara que machucou o olho, que foi direitinho a ida. Aí foi outro na frente, corria demais, as meninas que estavam de moto dirigindo a moto ficou para trás, chegou um grupo, esperou num posto, esperou, não veio, você fica preocupado com quem está atrás, pensando em voltar. Porque quando se tem um capitão da estrada, ninguém pode ultrapassar e ele mantém uma velocidade que foi combinada antes. Mas, João, então vamos então na última parte do nosso programa, nós vamos falar como que faz para entrar no Gold Bad. O João falou do proponente. Para quem não é desse mundo, a gente tem que explicar o que é o proponente também dentro do motoclube. E para a parte final, quero escutar um pouquinho de história. Nós vamos escutar o João falando de quando ele fez parte do primeiro motoclube do Brasil. Mas então vamos lá, como que faz? Quando montava as próprias motos. Essa partezinha final nós vamos tem que escutar pelo menos umas 2 histórias aí. Do motoclube de 24 anos tem que ter muita história para contar. Tem jeito de colocar o símbolo aí de Sim, novo? coloca por favor o símbolo do motoclube aqui na tela pra gente. Então. Vamos lá, Ricardo. Quem quer entrar no motoclube Good and Bad, como que é o procedimento? Bom, o ideal
o ideal é que você seja apresentado por um dos nossos integrantes. Mas isso não é regra, não existe essa informação lá no nosso estatuto. O cidadão ele pode se apresentar, mas ele vai passar por um período probatório. Por isso é o proponente, ele não é integrante, ele não está no quadro de participantes do motoclube, ele está sendo proposto a participar. Nesse primeiro momento, normalmente, quando é apresentado, a gente já passa logo o cidadão para proponente, que ele usaria, posso apontar o dedo aqui? Pode, à vontade. Essa tarja, Deixa eu colocar na câmera central, filho, para ele... Só de baixo. só de baixo, ele usaria por um período. Esse período ele pode variar de 3 a 6 meses. Segundo momento, usaria a segunda parte, que também vai variar aí entre 3 e 6 meses. Até o momento que ele vai ser completamente coletado, que aí vai estar completo o colete desse. Esse, para o cidadão, que foi apresentado por um de nós. Padrinho. Ou seja, ele tem um padrinho. Ele tendo um padrinho, a gente tem de quem cobrar. Ele vai seguir esse padrão. Pode ser que... Isso, enquanto ele for proponente, está na responsabilidade do padrinho. do padrinho. Então, pode ser que esse período dele de proponência dure aí de 3 a 9 meses. Dependendo da situação, o cara fez uma viagem logo de cara, foi apresentado, chegou junto, já fez uma viagem com a gente, na nossa sede se dispôs a prestar serviço, a trabalhar, ajudar, pode ser que encurte o prazo. Vai depender da atuação da pessoa. Exato. Já a pessoa que se auto-apresenta, né, porque também pode, você, ó, eu não conheço ninguém aqui, mas eu gostaria de participar, esse ele vai passar por um período maior. Por quê? Nós precisamos conhecê-lo. Essa que é a questão. O cara que é apresentado, como a gente tem de quem cobrar, que é o padrinho, ele teoricamente já conhece aquela pessoa. Sabe que é uma pessoa de índole, respeitador, que vai respeitar a família nossa que está lá dentro, sem problema. Já a pessoa que se auto-apresenta, nós precisamos conhecê-lo. Ele tem que conviver com a gente ali um período, né, para a gente conhecer o cara, ou seja, começar a frequentar a sede, a gente observar. Como bebe, como fica. Exato. De vez em quando fazer uma viagenzinha mais curta junto com a gente, para saber como é que se comporta. Bom, viu que o cara tá apto, pode ser. Aí ele vai passar por todo esse trâmite também. Porque numa viagem também, né, professor Carlos, o motociclista, principalmente, a viagem está combinado para um bate-volta, né, que é como a gente fala no popular, que vai ir e vai voltar no mesmo dia. Então o cara não pode estar lá e beber todas para voltar. Isso seja de moto, de carro, não se pode beber e dirigir. Né? E aí, entrando já nessa questão também, depois que o Ricardo ou o João quiser complementar como faz para entrar no Good and Bad, e quem quiser conhecer o Good and Bad, o Good and Bad tem uma sede, né? Lá tem uma sinuquinha, onde o pessoal come churrasco, toma sua cerveja, o seu vinho, a sua bebida de preferência. E você já pode falar pra gente também onde que é essa sede, quando que funciona. Quem quiser ir lá pode ir, se pode ir. E aí a gente fecha esse assunto e a gente quer ouvir umas histórias. Tá. Então, antes da sede, só faltou um detalhe, né, que da organização da viagem. Da que a gente estava dizendo aí que foram 16 motos. Foram 16 motos, no total sendo 28 pessoas. Né, porque teve um pessoal que foi sozinho. Em determinados momentos, quando a gente está num encontro desse, a gente não consegue ficar todo mundo junto. A primeira coisa que a gente sempre falou, e falou lá, né, na reunião que nós fizemos para organizar essa viagem, para os novatos do nosso motoclube e pessoas que viajaram com a gente, que não é do nosso motoclube, mas que também foi junto com a gente, nunca fique sozinho. Ó, ao grupo que está aqui, se você quiser dar uma volta, não quer ficar junto com o grupo, avisa a alguém, a algum dos seus amigos, ó, estou indo em tal lugar. E pretendo voltar a tal hora, para nunca ficar sozinho. Porque a gente está numa cidade estranha, num outro lugar, que é mais uma medida de segurança que a gente incentiva a turma a fazer. E assim nós fizemos lá, né? A turma que estava sem as esposas dividiu o mesmo quarto, os caras estavam sempre juntos, quando ia sair sempre avisava alguém, porque é uma medida de segurança. Agora falando da nossa sede. Bom, a nossa sede, nós mudamos agora para o bairro Santo Antônio, né, aqui pertinho do Mar de Minas, é na Rua Demetrio Ribeiro, número 799.
Todas as sextas-feiras nós estamos lá reunidos. Sempre. A gente está lá com um prazer danado de receber os amigos, motociclistas ou não, desde que sejam cordeiros. Né? Porque, apesar de parecer um bar, só parece. Lá é a sede do motoclube. Né? A gente tem que manter o nível. Né? Respeitar. Respeitar o O bar é a consequência do encontro. Exatamente. Lá é a nossa casa, né? Ou seja, você não vai na casa do seu vizinho Não, bagunçar. não. Lá a gente, o mínimo é que a gente espera dos nossos amigos e frequentadores é isso, que Ainda mais respeite tem família em cima do lado. isso, Não vai ficar bom, né? o ambiente. Senão aquela imagem do motociclista vai se tornar Bad. realidade. Aí vai virar todo mundo bad, você entendeu? Mas você tinha falado, além da sede... Não, é a sede mesmo, né? O pessoal que quer conhecer o Windy de Bad, é o dia que ela funciona e o horário. O pessoal que quer conhecer pode ir lá. Quem quiser ir lá se candidatar, né, na sexta-feira. Pode ir lá, se Sim. apresentar, pode ir sozinho, não precisa ser convidado, pode ir lá e conhecer o pessoal. E a sede, apesar de ser do Windy de Bad, é um ponto de encontro de todos os motoclubes e motociclistas de Barbacena, correto? Sim, e importantíssimo. Assim, ó, faltou esse detalhe. Para ser candidato, tem que ser motociclista. Gostar de moto. Ou seja, o cidadão tem que ter no mínimo habilitação. Porque, do Tô contrário, fora, não é motociclista. Eu não tenho habilitação e ia comprar um scooter pra mim, não vai dar não. Uma coisa importante, logo depois disso vamos falar do João Luiz, ele foi do primeiro motoclube do Brasil. Tudo tem um início, né? Então, quando que foi criado esse motoclube no Brasil? João Luiz foi, mas só pra gente matar uma coisa que todo mundo fala, motoqueiro, motociclista. Motoclube não gosta de ser chamado de motoqueiro. Qual que é essa diferença do motoqueiro para o motociclista? E por que o motociclista não gosta de ser chamado de motoqueiro? Você sabe que isso é muito divergente. Então, Eu vou deixar o João dar a opinião dele, porque é muito pessoal. O motociclista, Isso é polêmica, hein? Polêmica. A gente gosta de o polêmica. motoqueiro é o homem que usa a moto ou mulher para fins de trabalho. Né? Seja mototáxi, motoboy, esse é chamado motoqueiro. Agora, o motociclista é o cara que usa a moto para lazer. Ou para. E o cara que trabalha pode ser os dois. Pode ser os dois. Com a mesma Motoqueiro na semana Com a e mesma- motociclista no com a final de mesma semana. motocicleta. Ele não Mas precisa nem mudar. antigamente chamavam mesmo de motoqueiro, sabe? Antigamente. Aí caiu em desuso por causa desse cachorro louco. O cachorro louco é o doidinho, esse. Porque acelera, o randandan, né? Não, aquele O pessoal do grau, né? é o pessoal do fast food, né? Esses que entregam, esse ai que fome, ai que dana. Esses caras passam por debaixo da gente, pela esquerda, pela direita, eles não têm lei. Nunca generalizando, né? Não todos. Nós Exato. sabemos que tem excelentes Ó, profissionais. Mas tem o do randandan também, né? Por isso que eu estou dizendo que isso é uma questão É. pessoal. Eu, particularmente, não me ofendo. Eu também Não me ofendo, isso não me incomoda. Eu acredito que, assim, as pessoas que se sentem ofendidas, né, de ser chamado, ou que não gostam de ser chamado de motoqueiro, observa nas chamadas policial, quando passa na televisão, que fala assim, ó, fulano de tal foi assaltado, 2 motoqueiros pararam. O motoqueiro meio que ficou pejorativo. Apesar de não Tem nada a não ver. ter nada a ver, né? Tem nada a ver. Que se a gente procurar lá no dicionário, motoqueiro ele ainda tem os 2 gêneros, que tem o motoqueiro e a motoqueira. O motociclista não, ele engloba tudo. É. Ou seja, está todo mundo ali, dentro do motociclismo. Eu penso que a questão é exatamente tentar Pejorativo. desvincular. Exatamente. Por que se criou essa situação? É tentar desvincular o cidadão de bem daquele desordeiro. E chegou-se à conclusão, não sei se é essa a palavra, que então o desordeiro é um motoqueiro. Aquele que sempre tá aprontando Que é o alguma coisa. desordeiro. Independe da moto, porque a gente tem muito desordeiro de moto grande. Pois é, de moto Tem cara. muito desordeiro que usa a São moto Paulo- teoricamente só para passear. Pois é. Em São Paulo e no Rio, foi constatado que os maiores números de assalto com essas mochilas de entrega do iFood. Hoje tem Estilo os iFood, famosos né? golpes para todo lado. Se finge de trabalhador, se finge de advogado, se finge de tá muito grande. investidor, Agência né? de luz, de água. E assim, o motociclista,
no geral, ele está sempre muito pro lado bad. Em todo momento a gente está chegando nessa questão. Você Dá uma esbarrada. Então, o cara faz assalto, que passa na televisão, ele está usando uma motocicleta. O cidadão que está fazendo arruaça, né, ele está usando uma motocicleta. O cidadão rouba, isso é fato, está aí na internet para todo mundo ver, motos de grande cilindrada para poder ir para o baile funk fazer arruaça. Ou seja, tem sempre um lado ruim que tá mais em evidência do que o lado bom. O pessoal esquece da nossa filantropia, que a gente ajuda, esquece que nós somos pessoas do bem, que ordeiras, e que a grande maioria, na realidade, segue o caminho do bem. Meia dúzia de motoqueiro é que atrapalha o negócio. Você tem uma ideia, a moto mais barata hoje no Brasil é 15 mil, pô. Então você tem moto de 200 mil, 220. Pô, então na média 50, 60 mil, 70 mil, não é pouca gente. Quer dizer, é gente num nívelzinho bem melhor. Né? Vou chamar o Tomás um pouquinho. Vem cá, Tomás, aparece um pouquinho. Pode ficar sentado ou em pé se você quiser. Pode falar, fala um pouquinho mais alto, o microfone vai captar. Tomás. Quer puxar a cadeira pra cá? Uma outra cadeira aqui. Hora da história. É outra. O Tomás é um membro nosso, filho do Ricardo, que já era do grupo morando em Brasília. Agora ele está morando em Belo Horizonte, chegou mais perto. Nós temos também facções, sabe? Pessoas que moram longe da gente aqui. Nós tínhamos uma em São João do Rei, acabou, tinha uns 7 membros, mas ela acabou. E desligaram, né? E temos uma, é ele em Belo Horizonte, e uma no Rio, que é o Gilmar. Tomás, então... No Rio agora nós temos dois. Dois? Nós temos o Gilmar e o Bruno. É o Bruno do... Bruno. E em Belo Horizonte nós temos dois também, que é o Adriano e o Tomás. E aí, assim, a história do motoqueiro e motociclista. Bom, convencionou-se também a entender que o motoqueiro usa moto para trabalho. Então, o Tomás poderia ser um motoqueiro, porque ele era batedor do Exército Brasileiro. Então ele usava a motocicleta para trabalhar. Poderia ser considerado um motoqueiro? Mas lá a gente é muito... Pode falar alto, Tomás, que ele vai captar, você falando um pouquinho mais alto. Então, você pode contar essa história do batedor, né? Nós estamos falando de moto, pode contar aí como é que foi sua experiência. O Tomás é membro do Motoclube Gondim de Bad, do Exército Brasileiro também. E fala, o Tomás é mais novo, né? Também deve ser, acho que é mais novo até do que eu. Você gosta de fazer parte do Motoclube Gondim de Bad. Quando você está em Barbacena, você vai lá na sede também. Fala um pouquinho pra gente, Tomás. Então, a minha história com o motoclube é da infância. Então, em 99 eu tinha 9 anos. Então, eu tenho um filho de 9 anos hoje. Então, era aquele costume de passear de moto. Então, na verdade, a história com o motociclismo começa antes de nascer. De berço. Antes de nascer, porque a minha mãe andava de moto grávida. Então, antes de nascer... Ele já nasceu sabendo andar de moto. Uma história com motociclismo. Então, desde muito pequeno, né, meu pai sempre teve moto. E essa vontade de ser motociclista veio naturalmente, né? Então, em 99 foi a criação do motoclube. E desde então, até os 18 anos, quando eu fui para o Exército, eu sempre tive presente em reuniões, em eventos. Não tinha habilitação, então não era integrante do motoclube, mas me disponibilizei a ajudar em algumas situações, né? E aí, quando eu fui pro Exército, passei pelo meu período de formação, e a primeira unidade militar que eu servi foi no Batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília. E lá, num primeiro momento que eu fui conhecer o local onde eu iria trabalhar, eu me deparei que lá havia um pelotão de escolta presidencial. Então eu falei, poxa, agora eu posso juntar duas coisas que eu gosto, que é a minha profissão com o motociclismo. E aí em 2011, eu tirei minha habilitação de moto, né, me tornei membro do motoclube, e em 2012 eu fiz o curso de motociclista militar e batedor. Então nesse período aí eu fiquei lá no pelotão de escolta aproximadamente 4 anos, 5 anos, né? Então a gente realiza um trabalho, né, profissional com a motocicleta e ainda assim somos motociclistas, né? Ordeiros.
bacana. Então, nesse período aí, o nosso trabalho é proporcionar fluidez, né, às autoridades que visitam a capital. Então, a fluidez no trânsito, né? Vai fechando o trânsito para poder... Exatamente isso. E Qual aí, é a moto? então, a gente usava Harley Davidson Policy, né? Road King Policy. Então, foi assim, é uma adaptação, porque né, as motocicletas que meu pai teve, ele nunca teve Harley Davidson. Foi uma adaptação minha também, eu nunca tinha pilotado. Até mesmo no estilo, né? Custo. Exatamente. Diferente, né? E qual que é a moto que você gosta, Tomás? Bom, eu trago uma coisa comigo, eu sou um cara menos polêmico. Eu trago uma frase que eu li quando eu era adolescente, já gostava muito de moto, e era uma frase que eu tinha no computador, né, quando eu morava lá na casa dos meus pais. Que a frase era a seguinte, de Hayabusa ou Bis, sempre um piloto feliz. Então eu levo isso para sempre. Lógico que cada um tem o seu custo, preferência. Então eu agrado muito de moto esportiva. As esportivas assim, as motos que eu mais tenho. Eu acho que é coisa de jovem, né? Eu também gosto da esportiva Ele é filho hoje. meu, hein? Eu também gosto da esportiva, mas acho que com a idade você vai querendo uma mais confortável. Quando eu ficar velho, eu vou comprar um triciclo. Não, mas cara. Então você tá vendo que assim, a questão da gente dizer que o motoqueiro é o cara que usa a moto como trabalho, até isso é difícil da gente dizer. Então é muito pessoal, é muito de cada um. Eu, de verdade, não me incomodo, né, de ser chamado de motoqueiro ou motociclista. Brinco, às vezes, quando uma pessoa que tem desconhecimento, aquilo que, vocês participam do grupo de motoqueiro? Mas não gosta de ser chamado de motoqueiro, não. Eu não me incomodo, mas tem outros que se incomodam. Então, fala que é motociclista, que tá resolvido. Fica tudo tranquilo. Outra pergunta polêmica aqui. O motociclista que pertence à motoclube pode acelerar a moto, fazer a zoeira, andando. Zoeira nunca. É o que a gente diz desde o início, né, cara? Que a gente tava dizendo assim, que é o integrante do motoclube? No nosso motoclube, não estou generalizando. Deixar claro que isso é do nosso motoclube. No nosso motoclube existe um estatuto. E o estatuto é bem claro nesse sentido. O estatuto tem que ser ordeiro. Fora Se do você está lá no sítio da sua família, na Conchinchina, e quer destruir a sua moto, fazer barulho lá, o problema é seu. Mas em sociedade, num evento de motociclistas, num encontro, até mesmo no trânsito, se você quiser fazer esse tipo de arruaça, bom, você não vai ser muito bem-vindo no nosso motoclube. E essa pergunta é Eu importante. acredito que na maioria também. E tem que honrar ao escudo que você está usando, que é a nossa pele. Ela serve para quê? Ela é um colete salva-vidas. Alguém vê isso aí, o cara... É outra coisa que a gente... todo mundo. O Que a gente colete, sempre deixou eles... muito claro. Você está usando as nossas cores. Preste atenção no que você está fazendo. Porque a pessoa, você está de capacete, ele não sabe quem é você. Pois é. A importância do Aí colete... joga o culpa em todos. A importância do colete no motociclismo, seja ele qual for o clube, que ele é vermelho. Ele é um colete salva-vida. Você está lá no Nordeste, você cai. O cara te vê caído. Se ele é motociclista, ele para e vai te ajudar. E já houve casos de levar para casa, levar para o hospital e dar atenção. Quer dizer, você tem um salvaguarda com esse escudo. Essa pergunta foi importante para o nosso telespectador, a pessoa que está nos vendo, ele entender que quando, às vezes, ele tem até um pouco de medo de motoclube, porque tá vindo ali 20 cara, 30 cara, tudo ou usando a caveira ou não todos os motoclubes têm caveira como Cabeludo. às vezes de cabelo grande, tatuado, né? Cada pessoa aí não é do motoclube, é da pessoa. Mas o importante é saber que na maioria dos motoclubes, e é o caso do Good and Bad, se a pessoa tá ali de colete, você fique tranquilo que tem um motociclista tordeiro, que não faz bagunça, que não fica acelerando a moto, que não faz barulho com moto. Então aquele motociclista ali, se você precisar de uma ajuda, se você tiver com o seu carro quebrado, saiba que aquele motociclista ele faz parte do motoclube, ele tem endereço, normalmente o motoclube tem CNPJ, ele está representando várias pessoas, não só ele, quando ele está usando o colete. Então você pode ter certeza que o motociclista de colete, de motoclube, na maioria deles, e como é o caso do Good and Bad, ali lá vai um motociclista
responsável, um cidadão que exerce a cidadania, como é o nome do nosso programa aqui. E eu acho que quando tem encontros também de motociclista, né, a gente vê muita moto bonita. E tem gente que às vezes tem medo de chegar e falar assim, eu posso dar uma olhada, não é andar, mas posso chegar perto aqui para ver? Pode pedir à vontade, né? A gente sempre permite. Tira a foto para o cidadão, não se preocupe, não tenha receio, que todo mundo é gente boa. Para encaixar no que o professor havia falado, que o motoqueiro ele pode ser motoqueiro e motociclista, e eu disse que, inclusive, usando a mesma motocicleta, nós dois passamos por uma situação dessa lá em Curitiba. A gente estava em Curitiba, saindo do hotel, nós ficamos perdidos, sem saber para onde ia. Parou um dito motoqueiro, que era, ou seja, um rapaz que estava com uma mochila dessas de entrega, uma moto pequena do nosso lado, e falou com a gente assim, vocês estão perdidos? Sim, ele se identificou, eu sou fulano de tal, sou do motoclube tal, vocês querem ir para onde? A gente quer sair no sentido tal, me acompanha que eu vou levar vocês até na saída da cidade. E assim ele fez. Trabalhando, ou seja, não conhecia, nunca tinha visto a gente, né? A moto dele com placa de Brasília, a minha moto com placa de Barbacena, ou seja, pessoas completamente estranhas ao ambiente dele ali, e ele simplesmente parou, se identificou e se dispôs a nos ajudar só porque ele nos viu com os colês. Ou seja, a primeira pergunta que ele fez, vocês são do motoclube tal. E eu sou do motoclube tal. Ou seja, ele só parou por esse motivo. Se a gente tivesse lá, talvez, sem identificação nenhuma de colete, pode ser que ele teria simplesmente passado. Pois é. E ir embora, porque, esse povo deve ser da cidade, não sei. Né? Nós tivemos essa experiência, uma outra experiência em Urubici, que a gente estava na cidade de Urubici, que aí já um pouco mais para baixo, já em Santa Catarina, que a gente ia fazer o roteiro da Serra do Rio do Rastro, que para mim foi um privilégio poder fazer isso junto com meu filho, ele na moto dele, eu na minha. A gente estava num dos pontos turísticos lá, que chama Morro da Igreja. Um dia muito frio, muito frio. Esse dia estava 3 graus, com sensação térmica abaixo de zero. E a gente foi porque queria conhecer o local. Só estava praticamente nós dois de moto lá. De repente apareceu um carro, desceu um monte de cidadão, todo mundo de preto, isso e aquilo, e já olhou pra gente, já veio conversar, vocês são do motoclube, as nossas motos são baixinhas, tudo moto custom, não dá para subir aqui, nós viemos de carro mesmo, que bom. E, sabe, virou uma resenha, virou um papo bom ali, de pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, e nunca mais vai ver. Com certeza. Muito pouco O provável. colete é Só internacional, por cara. do que a gente está vestido a caráter de motociclista, ou seja, participante integrante de um motoclube. Faria diferença se eu tivesse sem o escudo? Eu acredito que sim. Pode ser que a pessoa, pelo fato da gente estar lá de moto, que eles viessem conversar com a gente, mas a probabilidade era menor. Era. Então, A curiosidade é menor. sabe, são essas coisas que, para mim, tenho certeza que para o João, para o Tomás, pro Vando, né? São as vantagens de se estar num motoclube. Sabe, o ser reconhecido como motociclista, o saber que você pode contar com alguém que você nunca viu na sua vida, mas que vai te ajudar no momento que você estiver precisando, pode ter certeza. Não? E de poder contar com os amigos que a gente faz, pessoas às vezes completamente diferente do seu ambiente normal de trabalho, de família, isso e aquilo, mas ainda assim se tornou amigo de fato. Um amigo que você vai levar para sempre Com contigo. certeza. É isso daí, João. Conta pro João, acho que gosta pouco de moto. Ele fez parte só do primeiro motoclube do Brasil. Quando Conta pra falaram gente. assim, vai ter um. Deixa eu opa, só eu tô contar aí. de Barbacena. O que foi o encontro de Barbacena? O encontro de Barbacena, eu participei da primeira organização, ainda não era do Good and Bad. Foi Butina e aquele que morreu, como é que é o nome dele? Não me lembro agora. O Jair. Sim. Aí eu até arranjei patrocínio, mas eu tive que viajar. Eu não participei do encontro. Aí não deu muito certo, o Butina entrou para o nosso grupo. Nós fizemos o segundo encontro, o terceiro e o quarto encontro em Barbacena. Quer dizer, nós fomos os primeiros a fazer e dar certo. Isso aí é que ano, João? O ano 2000, 2001. 2000 e 2001. O segundo deu mais de 5 mil pessoas aqui. Foi uma coisa de doido.
O celular tinha saído, eu apanhei o celular emprestado do meu sogro, ele era prefeito, e a gente ficava arranjando hotel para os outros, cara. Foi uma coisa de doido. Então, não vou falar o nome de quem, mas cresceu o olho de outras pessoas. Isso daí nós estamos falando do Encontro Santo Antônio, Santo né? Antônio. Nós fomos, nós que organizamos. A gente Nós- não foi os pioneiros, É. né, porque, Foi o Jair Teve um antes. e o Butina. Uhum. mas quando a gente Aí ele ajudou, passou nós pra gente, colaboramos, que ele- melhorou. Que ele passou para o nosso clube, o Jair não quis mais participar, ficou o Butina, aí nós fizemos, organizamos, ficou bom. Mas o segundo arrebentou, sabe? Bacana. Deu mais de 5 mil. Até aquele hotel lá da Mantiqueira encheu, mas foi uma coisa de doido, cara, sabe? E aí cresceu o olho do pessoal, porque nós faturamos muito por causa de. Nós éramos responsáveis pelas barracas de bijuteria. Desculpa, deixa eu cortar o João. Nós faturamos muito, mas gastou tudo, não sobrou dinheiro, não. Viu? Não. Gastamos tudo lá, ficou lá. Não sobrou dinheiro para ninguém. Mas aí cresceu o olho dos caras, sabe? Aí começou aí nós saímos da organização. cena, porque Mas, E esse ano vai ter? sim, Vai, o pessoal tem outras pessoas organizando. nós ficamos meio chateados, não participamos os 2, 3 primeiros. Aí depois voltamos a participar, esquecemos para lá, que nós não somos empresários. E hoje, quem organiza faz a coisa bem feita, o encontro fica bonito. Todo mundo que vai no encontro no Gosta. bairro Santo Antônio gosta. Então, E o cara É tem uma que coisa ter muito- dinheiro muito para bem fazer. A prefeitura não ajuda muito, Uhum. né? Então o cara tem que ter grana, investir naquilo ali. Entendi. Violento. Conta pra gente, ó, quando você corria de moto, como é que era? Ó, o que aconteceu? Eu era técnico do estaleiro, depois. Minha carteira é de 68, tá? Quer dizer, 68 para cá deve ter uns 40 e poucos anos aí de carteira. Aí nessa época, a Honda lançou a Fórmula Honda. E nós, na minha casa, eu era solteiro, na minha casa atrás tinha oficina e o vizinho mexia em moto, ele era engenheiro. Eu era engenheiro, ele era engenheiro de bordo de avião, trazia moto desmontada, montava em casa. Eu também montava, desmontava as motos construídas de ferro velho. Então, aquele troço todo. Aí eu comprei uma Honda para participar dessa Fórmula Honda. Ele comprou, o sobrinho dele comprou, mas nós tínhamos que ter um clube para a CBA aceitar a gente fazer a primeira corrida, os primeiros treinos, para depois dar a carteira de 3 corridas, que a gente teria carteira. Aí nós começamos a procurar clube, nós encontramos um clube lá na Tijuca, onde hoje em dia até a zona do Rio, ali, perto esqueci até o nome da praça lá. E era o Motoclube Brasil, era tudo de velhinho. Né? Os caras daquelas motos Norton, moto antiga. O clube foi fundado em 1950. Aí entrou aquela garotada, entrou mais de 15 ou 20, não sei se entraram. Aí eu também entrei, filiamos ao clube, fizemos uma carteirinha e podemos dar entrada na CBA, né? Moto do Brasil, né? Motoclube. Esse clube era Motoclube do Brasil. Só tinha os velhinhos lá. Correu quantas temporadas, João? Nós corremos até em São Paulo. Nós ganhamos o Campeonato Carioca, sabe? E aí depois eu parei de correr. Um ano eu corri só um ano. Aí o outro ano eu fiquei só preparando. E eu era muito pesado, eu tirava 8º, tirava 5º. Né? Obrigado, cara. E isso, professor, está convidado já para ir lá na sede do nosso motoclube visualizar o que ele está dizendo. Ele falou que tem as fotos lá. Né? As fotos da corrida, as fotos da moto. E esse motoclube não existe? Não existe mais. O centro administrativo do Rio tirou toda aquela zona que tinha, que é chamada zona, as mulheres de prostituição. A zona mesmo. E botou ali para. Achei que era a zona portuária. Tinha uma linha de ferro, passava um túnel assim por baixo, tinha esse bairrozinho que tinha o clube. Então levaram para lá. Era ali perto da rodoviária, então, por ali, mas Ali perto da. Eu tô ruim de lembrar os nomes.
É na praça. Tá certo. Não, é perto da. Ih, agora não vem na Uma hora, cabeça. Leandro. Mas não tem então mais não. Ah, eu acho que não. É isso aí, nós estamos quase com 1h30 de programa. Então vamos para o encerramento, né? Se você quiser contar alguma história que vocês acham bacana da história do motoclube, né? Professor Carlos, Tomás também veio mais novo. né? Eu Mas queria se vocês comprar quiser- um scooter e participar, não tem nem carteira, não pode. Não pode. Sem habilitação, Não, mas eu ia pode. contratar alguém para pilotar para mim. Então, aí na garupa pode participar. Eu vou contar uma história que assim, eu acho engraçada e para ilustrar o que é o capitão da estrada, ele errando, todo mundo erra. A gente estava em Goiânia, né? Pertinho. Estava em Goiânia e o nosso capitão puxando a fila porque ele conhecia o caminho que a gente precisava passar. E ninguém com GPS, apesar de toda a modernidade, isso e aquilo, ninguém resolveu usar o GPS, porque o nosso capitão conhecia o caminho. Bom, nos metemos num trânsito absurdo, tudo parado, Goiânia, Centro-Oeste, meio-dia, um sol para cada uma coisa absurda. A moto sem ar-condicionado. Sem absolutamente nada. Bom, a gente ficou perdido ali naquele trânsito, aí eu percebi Casaco preto. que a gente estava perdido. Que o nosso capitão começou a olhar, esse aqui, o trânsito parou, cara. Ele bateu na janela do carro que estava ao lado dele. Na janela do acompanhante, do carona. Aí o cara abriu o vidro, assim, eu percebi que eles estavam conversando. O cara tá perdido, tá perguntando informação. Beleza, o trânsito andou. Eu resolvi olhar a placa do carro. O cara é de São Paulo. Ele perdido, conseguiu encontrar um outro cara perdido para pedir informação. Ah, todo mundo perdido. E essas coisas que a gente precisa passar. Mas depois, na hora é meio cansativo, meio estressante, mas depois vira uma resenha, Nós vira uma fomos para alegria. Porto Seguro e era o lá da cantina, o Vicente que estava de capitão na volta. A placa, eu estava atrás dele, a placa, Vitória, nós tínhamos que ir caminho de Vitória. Ele entrou com errado, aí todo mundo Todo errou, mundo. todo mundo tem que errar, senão perde. Fica Aí tudo arrebentado. E éramos 8, cara. Tem que seguir, senão você perde o capitão da estrada também. Não pode perder ninguém, né? Se é para ficar perdido, fica todo mundo. Aí depois sempre acha. Aqui, tem uma história de Pirapora que alguém ficou gritando para atravessar aquela ponte famosa lá de Pirapora. Quem foi? Quando? Ó, A ponte Tem- mete tem medo, coisa- cara. tem coisas Ela na é vida toda da de gente. madeira, assim, ó. Aí você vai andando e Ó, a moto vai a fazer gente assim, não ó. devia fazer. Foi aquele vídeo que você me mostrou? É, Ele mostrou. do lado do trem, Você cara. viu o vídeo? Vi. Pois é. Não sei se é o mesmo vídeo da história. Eu vi a vídeo da Rapaz, ponte. Quem estava É gravando? muito mais rápido você ir pela estrada. Ok? Mas nego não Não, vai. mas essa é umas aventuras, né? A ponte, ela realmente só mete medo em quem tá lá em cima dela. Na hora que vê aquelas tábuas tremendo, umas meio soltas, aí você realmente fala, nossa, o que é que eu pus a moto aqui? A estrada é boa pela ponte, cara. É rapidinho, Mas- do lado da Mas ponte. a aventura, o legal era passar. Ela é Passar uma o medo, aventura, né? né? E acho que todo mundo que vai em Pirapora gosta de passar. Tem É que um passar ponto pelo menos uma vez. turístico em Pirapora, mas Agora Assim, ó, ninguém passa mais, né? Não passa. Ah. Todo ano, todo encontro que você tem uma tiver, ideia, vai ter alguém você que tem uma vai ideia, passar. professor Castro, tava tendo festa Pirapora, Buritizeira é colado, Que é do Tava- outro lado do Rio. tava tendo festa Você de... imagina uma Harley Davidson, que já é grande, com aquelas É. malas todas. Aquelas malas Cruzado, todas, né? cruzar com outra moto. Ah, não tem jeito. No espaço de 1 metro Não, e um metro assim, meio. a ponte você tá em Pirapora, você atravessou, você tá em Buritizeiro. Tava tendo um encontro de motociclismo lá em Pirapora e exposição de Buritizeiro só com um cantor famoso. Isso que nós estamos falando de uma cidade, Buritizeiro, acho que não tem 10 mil habitantes, É pequenininha a cidade. só cantor famoso. E Na boa de peixe é. frito, hein? Já Pirapora Nossa. não, Pirapora é grande, nós estamos falando das cidades ali, as morenas do São Francisco, Lá né? no peixe frito lá. E aí, esse tudo de festa lá, aí o hotel que o motoclube tava, né, o Good and Bad no caso, era do lado dessa ponte, né? E essa ponte só passa num trechinho assim, porque o meio era como se fosse a Era antiga linha a férrea. linha férrea ali. E um carro não garrou ali no meio, né, nessa exata noite. No meio dessa ponte, um carro enfiou lá e ficou garrado. Eu acho que o cara devia estar pelo GPS, que estava indicando. Porque cara. não passa carro, entendeu? Ah, tá. Na E entradinha, calhou na lá. entradinha da ponte, era a conta do carro. E o cara acho que Mas não tem insistiu. o trilho? É trilho de trem, como é que com cheio de parafuso, você meteu o carro lá, o
carro vai estourar os pneus. Mas essa é uma história bacana, né? Pirapora é um Não, encontro mas lá muito ainda tem gostoso. um trilho de trem Não tem. Tem mais não? Não tem. Tiraram? Tirar. Assim, e tem as dificuldades. Bom, já fiz uma outra viagem no Centro-Oeste, a gente estava indo para Barra do Garças, lá no Mato Grosso. Só eu e mais um. Nós erramos, a nossa organização ficou falha. Para lá, a gente parou numa cidadezinha chamada Piranhas. Faltava de Piranhas a Barra do Garças, são 120 quilômetros. A gente tinha que parar para abastecer a cada 100, 150 quilômetros, ou quando a gente achasse um posto de gasolina. O Centro-Oeste tem esse problema. Tem poucos. Mas olha, Poucos. diesel. Aqui na nossa região sudeste, cara, a gente está no céu. Lá é poucos. E o cidadão fazendeiro, ele tem um posto dentro da fazenda para ele. Na estrada são poucos. Então a gente tinha que mapear isso. Para lá ocorreu tudo certo. Na volta, nós esquecemos de abastecer em Piranhas. Como era um trechinho de só 120 km, vamos rodar mais uns 100 km, que a moto roda, tem uma autonomia de até uns 200, 250 km, dependendo da moto que você tiver. Vamos rodar que a gente abastece depois. E a gente esqueceu desse detalhe. Nós rodamos uma quantidade que não tinha jeito de voltar para abastecer em Piranhas. E não tinha jeito da gente ir por diante. Nós ficamos sem gasolina no meio do nada. No meio do nada. Lá no meio do deserto. No meio do nada. Nessa situação, calor, o que nós vamos fazer? A gente cogitou a possibilidade de tirar o resto de gasolina de uma das motos e passar para uma única só. E um ficar para trás para o outro tentar encontrar gasolina. Aí achou que era perigoso. Vamos andar até acabar. A gente foi andando por ombro. Aí tivemos que trocar de estrada, que nós paramos na encruzilhada, que a gente tinha que seguir. Bom, vamos trocar de estrada, que nesta que nós viemos, a gente sabia que não tinha. Então vamos por aqui que a gente não passou. Demos sorte que parece que a única fazenda da região que a sede é na beira da estrada. Aí o cara vendeu uma gasolina da motosserra que ele tinha lá pra gente. Entendeu? Só Aí, faltava já estar com o olho dos tempos. E falou assim, daqui a tantos quilômetros vai ter um arraial. Lá não tem posto de gasolina. Mas você pode procurar o fulano de tal lá que ele tem gasolina para vender em casa. Assim, nós chegamos lá, Gambiarra, hein? paramos num restaurantezinho, perguntamos onde morava, indicaram pra gente, nós chegamos na casa. Proibido vender gasolina em casa. Então você imagina, chega duas pessoas que você nunca viu, você vai perguntar pro cara assim, amigo, você tem gasolina para vender? O fulano falou que você tem. A gente ficou na dúvida se perguntava, se não perguntava, e o senhor meio assim. Aí, depois de um certo tempo de conversa, vocês querem gasolina, né? A gente quer gasolina, sim. Bom, falta quanto para chegar na próxima cidade? Ele disse a quilometragem que faltava, a gente fez as contas lá, comprou a gasolina que tinha comprado o senhor lá. Ele tinha um estoque assim, se a casa pegasse fogo, acho que estava pegando fogo até hoje. Fácil, umas 1000 garrafas PET de 2 litros cheias de gasolina. Não tem posto de gasolina na região, então o posto é a casa desse senhor. É normal. Tudo caminhonete diesel, cara. É normal lá, entendeu? Então, assim, aí ele merda, ajudou a gente a chegar na próxima cidade. Mas tem essas histórias, né, para andar de moto, o motociclismo, o motoclube, tem essas histórias, cara. Essa resenha que é a melhor parte. Tem aquela vez que nós fomos nós dois de 500, você botou um pezinho. A Ficou sem diferença gasolina. de peso dele para mim, as motos igualzinhas. Nós fomos para Aparecida, a gente fazia muito isso. Saía daqui 5 horas da manhã, ia para Aparecida, rezava lá 11h30, lanchava e vinha pela estrada e entrava para entrar em Volta Redonda. Volta Redonda, a gente aí perde Vassouras e ele tá andando e eu tô andando, daqui a pouco a minha moto, pum, eu não vi, meu ponteiro tava Um defeito. não virado A chave, né? a chave virada para reserva. Aí gastou a gasolina tudo. Aí ele ainda tinha gasolina e a reserva acabou. Duas motos iguais. Faltando teoricamente. uns 500 quilômetros para o posto. Consumir mais ou menos a mesma coisa, né? Esse foi um dia duro, porque a gente já estava cansado, já eram umas 4 da tarde, já tinha que sair de casa às 5 da manhã. Bom, solução, vamos empurrar. Aí eu empurrei a moto dele, eu de cima da minha, empurrei a moto dele por 3 quilômetros até chegar um posto de gasolina. Só que foi 3 quilômetros só. Mas foi assim. Botou o pé,
na minha pedaleira e foi empurrando. Curiosidade para a gente encerrar, um motoclube de 24 anos e antes disso, nós já falamos que o João fez parte do primeiro motoclube do Brasil, mas só do Good and Bad, por alto, quantas viagens mais ou menos? Vamos colocar viagem de mais de 1 hora, que aí nós já estamos falando pelo menos 100 quilômetros, né? Quantas? Só para por alto, para o telespectador ter curiosidade, um motoclube aí de Por ano, 24 Vou te anos. dizer, eu quantos, tinha mais uma ou menos, cachorrinha por que ano? viajava comigo. Aqui, ó. A cachorrinha tinha mais de 200, mais de... Só ela tinha mais de 200 viagens. Esse ano, vamos falar de duas. O João, recém-chegado agora de Aparecida, final do mês de agosto agora nós vamos para Três Marias. A turma grande do motoclube vai para Três Marias. A gente sabe que depois da pandemia também as coisas diminuíram Deu muito, né? Mas diminuído. vamos falar assim por umas 200, 300, sim. bem mais que Sim. isso. Porto Seguro. Fácil. Porto, ó, Eu já fui 2 ou 3 vezes a Pirapora. Pirapora, as mais distantes, Pirapora, Pirapora, Porto Seguro, Porto Seguro. Barra do Garças. Barra do Nós Garças. fizemos lá a região do sul da Brasília, você cansou de ir, né? Que é Brasília. distante. Eu fiz o encontro de Brasília, eu ia a Brasília todos os Todos anos. Eu fui os lá anos. por 10 anos consecutivos. É. A Brasília no encontro. Tá tendo agora, inclusive, São essa é, semana. 1.100 Que é um quilômetros. Essa semana encontro de termina agora Brasília sábado. para quem está nos Vai Não, assistindo. uma vez só. Esse ano não. Para quem está nos assistindo, o encontro de Brasília, eu acredito ser o maior do Brasil, Brasil. né? É o maior do Brasil, é o Da terceiro América? maior, é o maior da América Latina. Latino. É o terceiro maior do mundo. Do mundo, é. Só perde para 2 nos Estados viu? Unidos. Inclusive, Daytona são 15 dias, né? e são 10 dias. 10 dias. 10 dias. Quem quer conhecer um encontro mesmo de encher a boca é lá. Brasília. Lá, esses galpões que tem aqui na exposição, esses 4 ou 5, sei lá, ou 6, lá são mais de 100, cara. Ó, Nossa. Lá, professor, é o lugar para você conhecer a organização dos motoclubes. Vou te dar 2 exemplos. Eu esqueci o nome do motoclube agora, eu sei que é alguma coisa de Cristo. Esquadrão de Cristo, né? Eles alugam um desses galpões exclusivamente para eles. Mas eles fazem cultos que são Evangélico. evangélicos. Mas É a não coisa tem só mais eles, não. linda que você possa Tem imaginar. uns 5 ou 6 de igreja lá. Sim, mas é a coisa mais linda que você possa imaginar. Sabe, no meio do evento, do encontro, uma banda de rock tocando lá, um movimento de bar aqui, você vai andando por ali, porque é claro que eles deram, né, procuraram um mais afastado. Você passa em frente o galpão lotado, extremamente lotado. Eles fazem E o pessoal almoço, culto. fazem tudo lá. E se eu não me Eu engano, fiquei acampado do lado dele. Bacana. e se eu não me engano, Outros, que, às vezes motoclubes de Brasília mesmo, o cara simplesmente ele muda. Ele vai para lá e fica lá os 10 dias. Ele sai de lá para o trabalho, do trabalho ele Ele volta volta. para lá. Ele não Ele vai em dorme casa, lá. ele fica Da lá, sua- ele dorme lá, come por lá, faz Da sua tudo lá. né? congregação, como é que é o É a nome? organização. não, é isso que eu ia falar. Se eu não me engano, quem organiza o encontro de Brasília é os vários bodes do galpões Asfaltos, deles. que é o motoclube São ligado à vários galpões maçonaria. do bode do asfalto. Muitos, É. muitos. Igreja também tem muito, uns 5. Mas Professor, essa lá, assim, É. eu sempre gostei muito de passar em frente e assistir alguma coisa lá, porque é sempre muito bonito. Nós, bacana. nós ficamos acampados na meia água deles. Armamos aquelas barracas todas ali, para não pegar a chuva nem Então nada. você tá vendo? O motoclube, ele cabe todas as pessoas. Cabe. Não há distinção. Você só precisa ser ordeiro. professor, E ter uma motocicleta é Habilitação. carteira de habilitação. Professor Carlos, para quem é apaixonado por motociclismo, para quem tem vontade de entrar no motoclube, e para todos de motoclube, acho que hoje foi um programa sensacional, Bacana demais. recebendo o pessoal do Good and Bad E aqui. assim, é pra desmistificar alguma coisa, igual a gente falou do Good and Bad, né? Porque muitas pessoas ainda veem, né, os motociclistas como pessoas ruins, né? Na verdade, não. Talvez ruins sejam aqueles desordeiros que vocês falaram, que às vezes está botando em risco a vida de uma outra pessoa, empinando moto, fazendo aquela barulhada na rua, te incomodando no domingo, a hora que você quer dar uma cochilada. Então, talvez, né, as pessoas estão tendo uma visão invertida da situação, mas é muito bacana mesmo realmente aprender, né? Igual ele estava falando lá da zona, lá estava achando que era a zona portuária, era da zona mesmo.
Ricardo, João Luiz, Tomás, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui no programa Informação e Cidadania. E a palavra está aberta para as suas considerações finais, para vocês falarem qualquer tema. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer alguma publicidade, qualquer coisa, agora a palavra está com vocês para vocês despedirem dos nossos telespectadores. Então, cara, eu, em nome do Motoclube, eu agradeço a oportunidade, né, que vocês estão nos dando, que é para exatamente tirar essa coisa ruim do entendimento das pessoas que não frequentam o meio. Então, eu agradeço, muito obrigado, vocês estão de parabéns. Tudo muito bem organizado, muito bem feito. Ó, eu ando de moto desde os 12 anos de idade. Estou com 73 61. estou satisfeito e procuro fazer a filantropia dentro do motociclismo. Eu acho bacana. Lembrando que o Good Bad pratica filantropia Pratica, durante todo o ano, né? Cesta básica, fralda, isso é que eu já participei e vi do Good Bad, doação de fralda, Inclusive, doação de cesta básica, eu Natal. quero lembrar que amanhã tem a missa do Padre Jorge, lá na Penha, em homenagem ao Dia do Motociclista. E com isso, eu fui fazendo amizade com todos os clubes e tentando levar sempre, Ricardo se lembra, eu levava sempre gente de outros motoclubes, e nós agora estamos praticando mais isso, que nós estamos com uma filosofia mais aberta, com essa sede nova nossa, nós estamos levando constantemente pessoas de outro grupo, para eles verem que nós não somos aqueles caras mitidão, bacanão, por ser o primeiro, não, ou ser o mais organizado ou não. Quero deixar bem claro aqui que eu participo de todas as reuniões, fui padrinho há pouco tempo da Mislene no Clube Dragões. Eu participo de qualquer clube, qualquer festa que sempre solicitou. A Dilson também fazia isso, a gente fazia, ajudava a clube de fazer festa, fazer encontro. Então a mentalidade é essa, não é só os Good and Bad, é todos os clubes de motociclistas. Quanto mais ficarem organizados, melhor é para a nossa imagem, para a população. Exatamente, lembrando, né, o João citou o padre, um grande abraço para o padre Jorge, para o padre Joaquim, são dois padres, professor, motociclistas aqui de Barbacena, padre Jorge da Penha, padre Joaquim de Senhora das Dores, lembrando que amanhã tem uma missa lá na Penha, né, dia 27, 19 horas. Dia 27 do 7 às 19 horas lá na Penha, e Tomás, suas considerações, na palavra está aberta, mas você falar o que você desejar. Então, assim, acho que aqui a gente pode ilustrar o que é o motociclismo e o motoclube, né? A gente tem 3 gerações de motociclistas diferentes. Então, um convite, né? Aqueles que gostam de moto, gostam de um bom papo e que falar que as opiniões serão respeitadas, tanto no motociclismo quanto na sua vida particular. A gente é ordeiro, a gente cumpre regras e leis, né? E dentro disso tem espaço para todo mundo no motociclismo, né? E no motoclube também, seja, né, de qualquer forma. Então, eu sou motociclista, mas eu gosto de futebol, eu gosto de conversar sobre futebol. Lá vai ter espaço para isso também, né? Eu sou motociclista, mas eu sou atirador esportivo, então lá também vai ter esse espaço para você conversar, né? Trocar ideia, falar sobre a família e encontrar um espaço onde a gente tem amigos, né? Então, passa a semana toda ali, às vezes o trabalho, um estresse, alguma coisa, e é um momento onde, além de falar de moto, você pode encontrar alguém ali que esteja disponível para te ouvir num determinado problema. Se quiser convidar para ir lá, eu sei que você tem um clube de tiro, né? Mas se quiser convidar para ir lá no seu clube de tiro, conhecer então, lá também. Estamos aqui também com um outro empreendimento nosso, né, que é o Clube de Tiro Tático Barbacenense, inaugurado recentemente aqui na cidade de Barbacena, inauguramos em fevereiro. Estamos lá passando algumas provações, né? Mas dentro da legalidade a gente continua servindo a população de Barbacena que deseja escolher, fazer a sua escolha. Então, o mundo do tiro, assim como da motocicleta é uma escolha. Então, se eu desejo ser motociclista, eu posso ter esse direito, né? E o tiro é a mesma coisa. Então, lá nós somos uma equipe íntegra, uma equipe formada por militares do Exército, que está lá de portas abertas para instruir, né, com toda a segurança, além do ambiente familiar também. Demais. Qual que é o endereço mesmo, Tomás, quem quiser conhecer? Na Ponte do Cosme, Ponte do Fazenda Cosme. Divisa Nova. Então, lá na Ponte do Cosme, então todos também convidados lá. Tá aí, professor Carlos Custódio. Pois é, mano. Daqui uns dias eu vou lá dar uns tiros lá no... É bacana. No grupo dele lá de tiros lá.
Vai Então, lá assim, que é uma boa experiência. Pois é, não, é bacana, eu gosto. Todo cidadão que não tem o hábito de lidar com uma arma de fogo fica receoso. No momento que você passa por um curso deles lá, você perde completamente, desmistifica a situação. Você tem que ter a sua segurança. Se você, a partir do momento que foi lá, fez o curso, aprendeu a manusear, você vai perder o medo. Porque se fizer com segurança, não existe o menor risco. E lá é tudo feito com muita, muita segurança. Sou testemunha, frequento, sou associado e todos os cursos que tem lá que eu posso fazer, eu estou sempre presente, que é para poder trazer bagagem. Pois é, as pessoas também têm que entender que quem mata não é a arma, né? É a Exatamente. pessoa. O senhor falou tudo que é o nosso principal argumento lá no clube. E um motociclista irresponsável, né, mata. que utiliza da sua moto, né, para fazer uma peripécia ou então em alta velocidade, ele causa um atropelamento, geralmente ninguém condena a motocicleta. A maioria vai falar assim, ele era irresponsável. Pois é. Da mesma forma, um cidadão de bem, né, que possui uma arma de fogo legalizada e aí ele se exalta em algum momento e causa um dano com essa arma, não foi a arma, foi a índole dele que se desviou naquele momento, né? Mesmo a gente sabendo que hoje a gente consegue ver com um simples e rápido estudo de dados que as armas que são legalizadas não causam dano. Né? É uma porcentagem muito irrisória, é um erro de dados. E essa questão de clube de tiro é uma questão que cresceu muito. Sim. E em breve nós queremos o Tomás com os amigos, os sócios dele lá no clube de tiro para vir falar aqui, que tem muita gente que tem curiosidade sobre esse assunto. Professor Carlos, considerações finais? Pois é, agradecer o João, a história dele do motociclismo. Vou lá ver as fotos, né, das corridas dele. Ao Tomás, você pode esperar que nós vamos combinar que eu vou dar um jeito de ir lá. E ao Ricardo também pela presença aqui, por ter enriquecido, né, o nosso conhecimento, o conhecimento dos telespectadores. E a você, Vano. Né, nós estamos sempre juntos aí. Agradecer por mais um programa. A Hillary também, que nos ajudou ali, está ali no cantinho nos ajudando. E vamos esperar o próximo. Quem sabe será o Tomás. Isso aí, pessoal. Quero agradecer a audiência de todos, né? Lembrando agora que nós vamos estar em várias redes sociais. O programa de hoje, por alguns motivos, não pôde ser ao vivo, mas você pode fazer o seu comentário aí. Depois, se for sobre o Golden Bad, se for sobre o motociclismo, eu vou entrar em contato direto com o Ricardo, com o João Luiz, com o Tomás, vou pegar a resposta, vou responder a todos lá nos comentários. Mandar um abraço especial devido ao programa de hoje a todos os motoclubes de Barbacena e do Brasil. O motoclube é uma irmandade, é uma coisa muito bacana, eu também faço parte do motoclube. E assim, muito feliz, né, de fazer parte do motoclube, muito feliz de fazer parte dessa irmandade que é o mundo do motociclista. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.